Oi, galera. Estou fazendo aqui um vídeo que é uma questão direcionada a aquelas pessoas que questionam o capitalismo e querem que o capitalismo seja substituído por outro sistema sustentável. Por quê? As pessoas que questionam o capitalismo e querem que o capitalismo acabe para que seja substituído por um sistema mais sustentável, vêm com o argumento de que no capitalismo há uma demanda muito grande por consumo, tanto de alimento quanto de recursos naturais, em um mundo em que o capital, os meios de produção, né, e os próprios recursos mesmos são muito mal distribuídos. Até aí tudo bem, o capitalismo ele realmente gerou um mundo de 7 bilhões de pessoas, praticamente 2 bilhões passam fome de alguma forma, estão na miséria, até com dificuldade de comprar comida. O capitalismo gerou uma dívida mundial que sei lá, 4 vezes o PIB mundial, né? Uma coisa realmente que é irracional, né? Uma concentração de riqueza cada vez maior, né? Parece que, sei lá, 50% da riqueza do mundo está na mão só de 1% da população, então isso são problemas gerados aí principalmente pela essa nova etapa do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, né? Capitalismo especulativo e tal. Só que esse pessoal, eles sempre trazem soluções e acham que o capitalismo sendo substituído por outro sistema, seja socialismo, ecopolo e tal, seria uma solução mágica que acabaria com todos os males de uma vez, ou que isso iria, mesmo que aos poucos, levar a alguma perfeição e tudo mais. Só que nunca é questionado um aspecto muito importante do mundo atual, que eu vou deixar um vídeo aqui na barra de descrição, que é esse vídeo aqui, que eu já peguei pela metade ele, deixar bem aqui, ó. Isso aqui é o mundo em 1500. O crescimento da população. Aí a rota de escravos negros. Nesse momento, a população em 1500 é de aproximadamente uns 600 milhões de pessoas. E crescendo. A população mundial cresceu rapidamente, atingindo, na época da Revolução Industrial, 1 bilhão de habitantes. A população mundial demorou aproximadamente, sei lá, 6 mil anos para atingir o primeiro bilhão e menos de 200 anos para sair de 1 bilhão e ir para mais de 7 bilhões, como vocês veem aqui. Então, eu acho que não é levado em consideração de que a falta de recursos, o alto consumo da nossa sociedade atual no mundo se deve a isso aqui: crescimento populacional desenfreado dos últimos 200 anos. 7 bilhões de habitantes. Cada pontinho amarelo é um aglomerado de aproximadamente um, 1 milhão, né, de habitantes, aqui está falando. Então, ao meu ver, não adianta substituir um sistema por outro em um mundo em que a população saiu de 1 bilhão de habitantes para 7 bilhões de habitantes e crescendo em apenas 280 anos por aí, ou 180 anos, na verdade. A pergunta é a seguinte: adianta realmente mudar o modelo de capitalismo para ecopolo, para socialismo ou qualquer outra coisa mágica que vocês inventem, desconsiderando
o crescimento populacional sem uma política de controle de população e todas essas coisas, né? O Merlin disse uma vez, né, questionado por uma pessoa que falou, olha, o grande problema da falta de recursos, da falta de dinheiro, da falta de tudo, principalmente no Brasil, que é um país muito populoso, é que as pessoas mais pobres são as que mais têm filhos. E realmente tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui na barra de descrição que diz que os países, que diz que os países que mais irão aumentar a população nos próximos 50 anos são países africanos. Então, aí você vê Etiópia, Congo, a Índia vai passar a ser o país mais populoso do mundo, passando a China, que está reduzindo. Mas países da África vão passar a ter uma população cada vez maior, figurando entre os 10 países mais populosos do mundo. Exemplo é a Tanzânia, Etiópia, Congo e Nigéria. Nigéria está em terceiro lugar, inclusive, aqui nessa projeção de 2090. Até 2090 que esse gráfico chega aqui. Então, realmente adianta mudar o modelo econômico, social no mundo inteiro, mesmo que em escala global, com esse aumento populacional. À medida que a população vai aumentando, essa população vai querer consumir mais, vai querer consumir com mais qualidade, vai querer ter hábitos alimentares com mais qualidade, que significa comer carne, vai querer ter meio de transporte, né? Vai querer consumir aparelhos eletrônicos, coisas que poluem, né? Etc, etc. E tem um documentário chamado Caos, Superpopulação, acho que é do Nat Geo ou do Discovery, um desses dois, também na barra de descrição vou deixar aqui, que diz que nós estamos caminhando para uma tragédia humanitária não em função do consumismo, mas em função do próprio crescimento populacional, ao demandar recursos básicos como água, aquecimento para quem vive em áreas mais frias. Então, o Merlin, por exemplo, ele traz esse problema do capitalismo, mas não, ele ignorou essa questão da superpopulação, né? Inclusive ele falou, né, um inscrito lá questionou ele sobre pobre ter filho, de que pobre tem que ter filho mesmo, porque isso aí se rico pode ter filho, pobre também pode, quer dizer, eu acho que tem que ter um controle populacional principalmente direcionado aos pobres. Se você não tem condição de cuidar de um filho com qualidade de vida, é melhor não ter filho e tem que ser desmotivado de alguma forma a ter filhos. Na minha opinião, tem que ter um controle populacional. Na China isso já está sendo aplicado tarde demais, de alguma forma. O Merlin falou que, questionado, né, por que a China é o país mais populoso do mundo e tal, e a Índia também está em segundo lugar, logo atrás. Um tem 1,3 bilhão, a Índia tem mais ou menos na casa aí de 1,2 bilhão. E o Merlin falou que é porque lá na China as pessoas querem ter filhos homens, então eles vão tendo filho, 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 até ter homem. Quer dizer, é como se lá todos nascesse mulher a rodo e depois eles só param de ter filho quando tem homem. O que é um absurdo, né? Porque estudos já mostram que a maioria dos bebês que nascem são homens e não é por causa disso. A história mostra que lá na China, e tanto na China como na Índia, né? Ali no extremo oriente da China e na região dos lagos lá de Bangladesh, lá na Índia, nos arredores também, lá na base do Himalaia, lá ao norte, já eram lugares muito populosos em razão do desenvolvimento da agricultura, que começou nesses locais, da abundância de água, de terra fértil e tudo mais.
E a taxa de crescimento populacional nesses lugares é a mesma de outros lugares, só que nessas regiões já haviam muitas pessoas, enquanto que em outras regiões haviam menos. Então, como o número de filhos por mulher ou por casal se manter mais ou menos o mesmo no mundo, fazendo a taxa de crescimento ser igual, mas nesses locais a população já era muito grande, então nesses locais a população subiu bem mais exponencialmente, né? Porque a questão é exponencial, né? Cada casal tendo em média 3 4 filhos ou mais. Então esse crescimento é exponencial, né? Então, eu quero que vocês me respondam a essa questão, né, da questão do crescimento populacional, que é uma questão muito ignorada na maioria dos debates que falam sobre ambientalismo e futuro da humanidade diante do consumismo, coisa assim, né? Não adianta, na minha visão, sinceramente, só para encerrar aqui, na minha visão, não adianta mudar para modelo numa situação em que a taxa de crescimento populacional vem aumentando, principalmente em países pobres. Reduz em países mais ricos, né? Por exemplo, Japão, Alemanha e no próprio Brasil vem reduzindo a taxa de crescimento populacional, mas em países pobres como Nigéria, Tanzânia, Congo, Etiópia e mesmo na própria Índia, essa taxa só vem a crescer, aumentando a quantidade de pessoas pobres no mundo. Então, se você aumenta a quantidade de pessoas pobres no mundo, você vai aumentar a quantidade de morte de pessoas no mundo, consequentemente. A mortalidade infantil e tal. E se a população aumentar, não adianta trocar de modelo. Nós vamos acabar numa tragédia humanitária no futuro, correndo risco até de extinguir a raça humana, né? Ao contrário, inclusive, do que disse o Pondé, Luiz Felipe Pondé, aquele filósofo lá, que falou que casais que não querem ter filhos ou que preferem ter um animal de estimação do que filhos estão fazendo com que a humanidade acabe. Quer dizer, esse cara é um retardado porque ele não estuda, né? Não sabe que a humanidade aumentou a população chegando a 1 bilhão de habitantes por volta de 1800 e pouco, e de 1800 e pouco até 2000 e pouco foi de 1 bilhão para 7 bilhões, quer dizer, aumentou 7 vezes. A gente já está com um número de habitantes no mundo completamente artificializado, não é natural, a Terra não suporta isso, entendeu? E essa questão é ignorada pelo Merlin, que vem com essa solução de ecopolo, mas não adianta você pôr ecopolo no mundo inteiro com essa população. É só isso, então. Então o vídeo já ficou prolixo e eu gostaria que vocês respondessem e tchau.